Boa tarde, gente. Então, eu sei que o plano para agora à tarde não era eu, né? Mas quem não tem Ari, caça com Guilherme, né? Então, vamos embora. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês um assunto que a gente tem tratado no Labri bastante, assim, nos últimos meses. É uma reflexão nova que surgiu. Na verdade, não tão nova assim. Eu acho que foi em 2011, né? Será que eu estou errado? Que a gente teve lá no Labri o Diego, o Stênio esteve lá, a Selminha estava lá também, e o Diego fez um videozinho que eu deveria ter falado no vídeo sobre a importância do músico cristão hoje, e eu falei de outra coisa. Mas, no fim, eles gostaram e o vídeo foi, né, para a rede. E eu falo lá, eu começo a dar um toque nessa questão que eu vou tratar hoje, que eu chamei de o salto na cultura contemporânea. Quem é mais lido provavelmente vai identificar aí, né, já que eu sou do Labri, uma relação com o que o Schaeffer falava, sobre o salto irracional. Ele trata disso no livro A Morte da Razão, num outro livro chamado Deus que Intervém, e ele fala sobre esse salto irracional na cultura moderna. O homem tentou dar significado para si mesmo sem Deus, não conseguiu, ficou num beco sem saída, e ele tenta compensar essa situação com o que o Schaeffer chama de salto irracional. Ele tenta ganhar significado em alguma experiência final, que pode ser as drogas, pode ser uma forma diferente de vida sexual e assim por diante. E, na verdade, a gente vem trabalhando dentro dessa tradição de reflexão no Labri já tem um tempo. E o que eu quero falar hoje eu quero fazer uma aplicação disso para a questão da identidade moderna. Então, o tema da nossa palestra é o paradoxo da identidade moderna e a espiritualidade cristã. E aí entra a questão do salto, como eu disse, né? Nós vamos falar sobre como é difícil para o homem moderno dar significado para si mesmo, e é onde a nossa fé entra como resposta à condição da cultura. Mas o ponto central que a gente vai tratar é a identidade, é a questão do que o homem é, e eu quero enfatizar isso. Essa questão é central para a missão da igreja hoje. Se a gente tivesse conseguido ligar aqui, preparar a apresentação, a gente ia passar um vídeo, provavelmente não vai dar. Mas eu não sei quem já ouviu falar aqui de uma banda meio desconhecida, chamada Copacabana Club. Quem já ouviu falar de Copacabana Club? Então, realmente é desconhecida. Ou não totalmente, algumas conhecem. É uma banda de Curitiba, de música mais pop, assim, para festa, bem jovem. E eles têm um clipe que o título então, acho que vai dar para a gente passar, né? O título é Just Do It. Será que dá para passar o vídeo? O vídeo não vai passar. Então, deixa para lá, então. Então, gente, eles têm você acha fácil isso no YouTube. É uma banda, na verdade, brasileira, né, apesar de ter esse nome, cantar em inglês. Mas é muito interessante esse clipe dessa banda. Tocou por um tempo na MTV, deu uma certa visibilidade, eles tocaram em shows por aí. Isso tem pouco tempo, deve ter uns 4 anos, mais ou menos, 3 anos. Mas eu fiquei muito impressionado com esse clipe, que reflete bem a perspectiva da juventude contemporânea. No clipe, o pessoal canta uma música assim. Na verdade, não é só uma música bem dançante, a temática, o vídeo é bem legal, mas o que eles querem comunicar é que você pode se transformar e ser o que você quiser. O que você não pode fazer é se transformar, ou vestir uma roupa, ou mudar de cidade, ou fazer o que for, se não for autêntico. Essa é a discussão do clipe. Você pode fazer o que você quiser, desde que isso seja porque você sente, porque você pensa assim, e porque você gosta disso. O refrão fala exatamente isso, o refrão da música. Se você pensa assim, você gosta e você sente isso, então você pode fazer isso. E aí eles falam que você pode fazer tudo. Pode mudar de sexo, mudar de mulher, mudar de cidade, mudar de curso, mudar de roupa. A uma certa altura do clipe, você tem 2 atores trocando de roupa em alta velocidade, assim. O pessoal trocando de roupa. Muito, muito interessante o vídeo, o clipe, a construção da coisa toda.
Então, assim, normalmente a gente passa esse vídeo e eu levanto a questão. O que nos trouxe a essa condição em que há essa ênfase tão grande na autenticidade? Porque o que está em jogo ali é isso. É que você pode fazer qualquer coisa, desde que seja autêntico. Esse é o ponto. Você pode fazer qualquer coisa desde que seja autêntico. O nível mais elevado de validação moral é a autenticidade. É isso que é importante. Você pode trocar de mulher. Change your wife, eles falam no meio do vídeo. Desde que seja porque você sente e porque você gosta. Você não pode fazer isso só porque você viu. Essa é a discussão do filme. Você não pode fazer isso porque você ouviu de alguém. Porque você viu na TV, porque isso foi ensinado para você na escola, que aí seria inautêntico, aí seria errado. Você pode fazer qualquer coisa, inclusive mudar o sexo e assim por diante, se você fizer porque você sente. É daí que tem, isso está numa forma estética, no caso do vídeo, né, é uma peça de cultura popular, de arte mais pop, mas a gente tem várias versões disso. Uma versão disso, por exemplo, que eu tenho visto no meio cristão, está crescendo bastante, é de que o que valida uma prática sexual é a autenticidade, é a mesma lógica, né? Então, isso está por trás da ideologia do consenso. O que é a ideologia do consenso na sexualidade? Se dois adultos consentem sobre o que eles vão fazer sexualmente, não tem problema. O que está por trás aí da ideia? É que a autenticidade valida ações morais. E esse é o único critério que a gente tem. Então, se as pessoas fazem aquilo autenticamente, beleza. Dos sinais de que o grau de secularização na comunidade evangélica é muito profundo hoje, é que quando você conversa de forma honesta, sem crise, com cristãos mais jovens sobre, por exemplo, ética sexual, quase invariavelmente eu ouço essa pergunta. O pessoal responde assim para mim: mas, Guilherme, se as pessoas concordam, por que é errado? O que me chama a atenção nessa pergunta não é tanto o fato, quer dizer, também isso, né? Claro, o fato do pessoal levantar dúvidas sobre a ética sexual bíblica. O que chama a minha atenção são os padrões de pensamento. É que o jovem cristão não tem outras categorias. Ele não tem outras categorias. E muitos de vocês talvez estejam fazendo essa pergunta. Espera aí, mas se dois adultos consentem, como você pode dizer que aquilo não pode ser feito? Além de me apontar um versículo bíblico. O que tem errado nisso? Mas eu só estou apresentando uma ilustração. Na verdade, isso que tem nesse vídeo, eu recomendaria muito, porque eu acho ele muito emblemático, o Just Do It. Eu acho que tem algo mais profundo em jogo aí, que é a forma como o homem moderno vê a si mesmo. E agora a gente vai dar um passeio, como eu gosto de fazer, lá atrás, lá no passado, né? Essa ideia, que é uma característica da modernidade, esse ideal de personalidade livre e autônoma como um princípio central para a existência, isso foi enunciado lá atrás, há muito tempo, mas uma das formulações clássicas que a gente tem disso está no século XIX. Foi um filósofo bem conhecido, chamado Hegel. E eu vou fazer uma citação aqui, na verdade, por um filósofo cristão discutindo as ideias do Hegel. Então, vou começar com a citação dele. Ouça bem isso que eu vou dizer. O princípio do mundo moderno é a liberdade da subjetividade. O princípio de que todos os fatores essenciais presentes no todo intelectual direcionam-se para ele no curso de seu desenvolvimento. Nesse princípio, toda externalidade ou autoridade é superada, pois este é o princípio e também não mais que o princípio da liberdade do espírito. Gente, isso é muito importante para entender o que é ser moderno. O que significa ser uma pessoa moderna, no sentido da cultura contemporânea? Significa você acreditar que o homem, a vocação do homem é ser senhor de si mesmo. Isso é o princípio da modernidade. Ser senhor de si mesmo não é necessariamente num sentido pejorativo, não, tá? Vamos pensar na nossa tradição cristã. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, desse ângulo, é um cara que é totalmente senhor de si. O que ele faz não é resultado de pressão da cultura, de pressão dos seus desejos,
de sonhos que foram plantados nele por outras pessoas, de compulsões sociais. Não. O que Jesus faz é completamente autêntico. A personalidade de Jesus não aparece como uma personalidade fraca, manipulada e controlada pelos outros. Aparece como uma personalidade densa, forte. Né? Jesus tem força gravitacional. Para quem gosta de física, aí, Jesus deforma o espaço em volta. Né? Ele tem presença. Mas os modernos, que reconheceriam isso em Jesus, eles diriam que a religião, na verdade, é um obstáculo. É claro que Jesus não encaixa nessa narrativa. Mas o que eles vão dizer é que a religião é um obstáculo, ela atrapalha esse processo do homem ser autônomo, senhor de si, autoconsciente, virtuoso e assim por diante. O princípio moderno é de uma rejeição sistemática de tudo que impede a minha autonomia. Tudo que impeça. Por exemplo, o que eu aprendi na religião ou da tradição do meu país. Se eu não puder passar aquilo por um filtro racional para retomar, então eu rejeito. Isso é muito importante, né? Eu já citei isso aqui antes. Descartes, por exemplo, um filósofo lá na aurora da modernidade. Qual é o método dele para chegar à certeza racional? Duvidar de tudo. Por que duvidar de tudo? Porque eu não posso crer em nada que eu mesmo não tenha construído racionalmente. Não posso receber de fora. Se eu não for capaz de construir isso e todos os fundamentos desse pensamento de uma forma autêntica e racional, eu não posso aceitar. Ele tinha várias metáforas para descrever isso. Uma delas é a da casa. Você pode comprar uma casa de outra pessoa e adaptar para os seus fins. E depois você pode revender essa casa, e uma outra pessoa vai fazer outras adaptações dessa casa. Mas chega uma hora que, né, tem uma parede nova, um puxadinho daqui, um telhado diferente, que é difícil adaptar a casa. Então, o que você faz com ela? Derruba e constrói outra. E o que o Descartes propôs para a modernidade? Olha, é muito difícil organizar o universo que a gente recebeu da tradição cristã, medieval, tal. É complicado. Então, o que a gente faz? Duvida de tudo, recusa tudo e reconstrói tudo por um procedimento consciente, em que eu vou refazendo as coisas. Então, eu tenho que duvidar antes de fazer isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse procedimento introduzido aí pelo Descartes, ele se espalhou por todos os campos da vida. Essa suspeita de que eu preciso recusar o que está fora de mim e eu preciso construir tudo de novo, de uma forma que eu observe a construção. Eu não sei quem já teve fazer obra em casa. Quem já teve que vigiar pedreiro trabalhando? Aí, ó, vários. O que muitas vezes a gente precisa fazer? Você tem que vigiar o cara trabalhando, porque você não sabe o que ele vai botar dentro daquela parede. Você tem que vigiar, então você tem que suspeitar. Então, gente, os modernos são muito escolados nesse sentido. Ou escaldados, melhor dizendo, não escolados, escaldados. Os modernos não acreditam e não seguem nada do que eles não tenham participado da construção. Isso tem um lado aparentemente virtuoso, né, de você ser responsável, ser adulto. Kant fala assim, o que é o moderno? O moderno é um adulto. Ele tem coragem de pensar, ele não vive mais do que os outros entregaram para ele. Mas a gente vai ver que isso tem um problema muito sério nessa atitude. Mas então, gente, é disso que o Hegel está falando. Toda externalidade é superada. Eu não vou receber nada pronto. Eu tenho que vigiar, eu tenho que construir. Agora, isso não se refere só ao que eu penso ou a como a sociedade funciona, porque aí tem um ponto importante. Antes mesmo de Hegel, no Renascimento, uma ideia muito importante para a gente entender onde a gente está hoje foi introduzida. A ideia de que a nossa identidade é a gente que constrói. Exatamente. Não, passou, não é mais. O slide anterior. Esse. Pico della Mirandola é o filósofo que está muito relacionado com esse desdobramento, né? E ele introduz a ideia, e isso é muito importante para a gente, um pensador mais contemporâneo chamado Ernest Cassirer, ele fala sobre essa mudança que aconteceu. Até a Idade Média, ali, até a aurora do Renascimento, século XV, o pessoal entendia que o que um ser faz é resultado da sua essência. Tudo, por exemplo, o pássaro. Por que o pássaro voa, canta, bota ovos e tal? Isso está na sua natureza. Tá? Então, a ação procede do ser. O que você faz é resultado do que você é.
Mas o Pico, num livro que tem fácil de achar, sobre a dignidade humana, Discurso sobre a Dignidade Humana, ele introduziu uma ideia diferente, de acordo com Cassirer. Mas eu não vou fazer a citação do Pico inteira aqui, porque não é o caso, mas o que ele propõe, na verdade, é o seguinte, é que, diferentemente de outras criaturas, que já têm seu ser fixado, o homem atribui a si mesmo a identidade. O homem que diz quem ele é. Então, de acordo com esse pensador, Cassirer, um europeu, aconteceu nesse momento uma inversão de ser e ação. Na antiguidade, o pessoal achava que a ação é resultado do ser. Mas de Pico para frente, o pessoal passa a acreditar que o ser é resultado da ação. Todas as criaturas Deus fez com um ser fixo, mas o homem Deus fez com a possibilidade de escolher o que ele ia ser. Ele pode ser um anjo, Pico dizia isso, ele pode se elevar à posição dos anjos ou pode se tornar uma besta fera, um animal. E isso foi novo, essa noção que está bem humanista, né, de que o homem é que dá significado, o homem que diz quem ele é. O que você é resultado da sua escolha, da sua autonomia, da construção. Então, veja só, essa noção que vem com Pico, ela vai se desdobrar depois na visão da modernidade, que eu citei agora o Hegel, né, como representante. E aí você tem uma ideia de que a gente tem no vídeo, né, que eu não apresentei, mas eu citei. Essa noção que a gente tem nesse vídeo, de que o que você é um produto do seu arbítrio. Você constrói sua identidade. Ninguém pode dizer para você quem você é. Você que diz. Você estabelece a sua identidade. Você dá significado para a sua vida. Então, essa mutação que a modernidade introduziu, gente, é muito importante. Ela está baseada no cristianismo, tá? Porque o cristianismo coloca o sujeito numa posição central, né? Isso vem lá de Agostinho, essa valorização da personalidade, da subjetividade. O cristianismo descobriu isso. Mas com a modernidade, o pessoal não somente enfatiza demasiadamente esse princípio, como separa esse princípio da crença em Deus. Daí a gente dizer que a modernidade é uma espécie de heresia do cristianismo, né? Essa ênfase nos direitos humanos, na individualidade, na personalidade, na autenticidade, isso tem origens bíblicas. Pega, por exemplo, ali Jesus e Paulo, principalmente Paulo, atacando ou questionando a forma como a religião judaica encarava a lei, né? O que é o ensino cristão? Não adianta você se esforçar para obedecer uma lei se Deus não escrever essa lei no coração. Então, no cristianismo, existe essa noção de que as coisas têm que vir de dentro. Né? Deus vai escrever a lei no coração, então aí você vai experimentar a liberdade. E Paulo chama isso da liberdade dos filhos de Deus, Romanos 8 fala sobre isso. Agora, a modernidade pega essa noção, separa de Deus, seculariza. Então, o que nós temos agora? Só a ideia de autenticidade, sem Deus, sem natureza criada, sem nada. Eu tenho que ser autêntico. Se eu não for autêntico, se o que eu estou fazendo não é autêntico, isso não tem significado. Então, essa é a visão moderna. Na época que eu citei de Hegel, ainda era uma visão assim, de que você usa a razão para decidir o que você vai fazer, mas você usa a razão por você mesmo. Mas logo depois de Kant, já no século XIX, essa ideia de que a razão vai nos ajudar a ser autênticos é abandonada. Que o pessoal começa a criticar o racionalismo e vem o movimento romântico, que enfatiza muito o quê? Os sentimentos, a vontade, muda essa perspectiva. E aí, gente, surge o que a gente chamaria, para pular já para o nosso momento, século XXI, de pós-modernismo. O pós-modernismo é velho, tá? Ele começou no século XIX, ele não tem nada de novo. Na verdade, eu não acredito em pós-modernismo, eu acredito em hipermodernidade. O que é esse pós-modernismo ou hipermodernidade? É uma afirmação de que a razão não é o meio correto para construir a nossa identidade. O que estabelece a sua identidade é a vontade e o sentimento. Essas coisas é que servem para constituir o eu. Isso vem lá de Nietzsche. Se você pegar os pensadores franceses, por exemplo, na segunda metade do século XX, que são chamados por muita gente de pós-modernistas, boa parte deles está bebendo de Nietzsche. E Nietzsche falava isso, que existe autonomia, mas a autonomia não é seguir uma lei racional, como os antigos pensavam, como os filósofos modernos pensavam. A autonomia é o homem impor sua vontade no mundo. Isso é autonomia. Não tem que dar uma razão, tem que ser autêntico. Não
Não tem que dar razão. Você tem que impor sua vontade no mundo, projetar isso no mundo. Então, isso é a vontade de poder. E aí, claro, nisso toda a moral cristã vai sendo recusada, né? Então, gente, quando nós chegamos aí no movimento romântico, início, no final do século XIX, nós temos as raízes do que a gente chama de princípio hipermoderno, que é o princípio da autenticidade pura. Por que eu citei aqui e não expliquei? Porque eu acho que não existe modernidade e pós-modernidade. Porque, embora a modernidade enfatize a razão e a pós-modernidade enfatize a particularidade e a subjetividade no nível emocional, né, e a vontade, as duas pontas do movimento, gente, têm o mesmo, estão cantando, por assim dizer, no mesmo tom. Qual que é a nota que a modernidade e a pós-modernidade apresentam? O princípio da autenticidade pura. Essa é a nota central, que une modernidade e hipermodernidade. Autenticidade pura. Só é válido e só tem significado o que expressa o que eu sou, ou o que eu quero ser, melhor dizendo. Porque eu posso construir minha identidade nesse processo. Agora, gente, esse processo, ele não vai dar certo, né, por uma série de razões, ele tem uma série de problemas, nós vamos falar sobre isso. Mas esse processo de crescimento do sujeito, da subjetividade, da afirmação de si no mundo, que começa no Renascimento e até a gente chegar agora na condição hipermoderna, ele leva a um esforço extremo de afirmação de si. Então, esse esforço se mostra na cultura individualista e atomizante que a gente conhece hoje, nas narrativas de realização pessoal baseadas na realização individual, no que o indivíduo faz. Então, isso aparece na literatura, aparece na novela, aparece como uma jornada identitária, né? Eu falei de Kant e Nietzsche, pode passar para o próximo. Quem conhece isso aí? X-Men. A gente precisa dar mais atenção para esses ícones da cultura pop, gente. O que é a história de X-Men? É a história de indivíduos que, de alguma forma, têm uma série de habilidades, uma série de capacidades excepcionais. Veja que o que se enfatiza aqui é a singularidade. Cada um tem poderes diferentes. Então, cada um tem essas qualidades, mas eles têm um dilema. A série toda de X-Men trata de um dilema. Qual é o dilema? É que o sistema não me aceita na minha particularidade. E há duas formas diferentes de lutar contra isso, mas todos estão lutando contra isso. Veja que interessante, existe um sistema que não deixa que eu seja um indivíduo que vai expressar o que eu quero expressar de mim. Eles têm, inclusive, a oportunidade de alterar a sua natureza, numa determinada parte, né, da história, né, da série de filmes, e aí tem toda uma discussão se eles devem fazer isso ou não. Tal. Mas o que eu quero chamar a atenção dessa série é que o tema dessa série é o quê? Autenticidade. Eu posso ser, sei lá, Wolverine ou não. Eu posso ser uma pessoa esquisita, eu vou para uma escola diferente, que tem um mentor lá, mas eu posso ser assim ou não? Então, essa é a temática dessa série, né, X-Men. Tem outras séries de filmes, né, na cultura popular que falam disso. Por exemplo, a trilogia Bourne. Quem já ouviu falar do Jason Bourne? Aí, o pessoal conhece, né? Depois de Jason Bourne, 007 foi para o bolso, né? Jason Bourne é o cara. Qual é a narrativa da trilogia Bourne? É a narrativa identitária. O criador da novela original, esqueci o nome dele agora, na novela original, escrita, no romance, no primeiro volume da história, o Bourne já descobre a identidade dele. O segundo e o terceiro não tratam mais de identidade. Mas os criadores da história para Hollywood alteraram a narrativa para que fosse ela inteira uma descoberta de si. Com toda aquela ação, aquela luta, qual é a grande questão? É a jornada do herói, mas o tema da jornada do herói é a descoberta da sua identidade e o sistema não deixa ele ter ou expressar isso, né? Na verdade, ele tem uma identidade falsa que ele está recusando e ele quer expressar alguma coisa. Bom, o que está em jogo aqui é a ideia de afirmação de si. Outra série que trata de uma ideia semelhante, que tem um grupo que eles têm que ficar escondidos porque eles não são aceitos por todo mundo, mas eles têm capacidades maravilhosas, só que eles não são aceitos por todo mundo, então aquilo fica escondido. É aquela série muito popular entre adolescentes, Crepúsculo, né?
Outra série de filmes que fala sobre, de livros e de filmes agora, que trata também dessa questão de que o indivíduo tem algo fabuloso, fantástico, que o sistema não aceita, ele precisa lutar com o sistema e recusar as amarras do sistema para afirmar a sua autonomia, é essa série Jogos Vorazes, né? Toda uma geração de adolescentes tem sido formada numa narrativa muito diferente dos filmes de ação do passado. Hoje, quando é que eu vi que eu era velho mesmo? Foi quando eu descobri que o pessoal novo não gosta de Indiana Jones, não desce. Por que Indiana Jones não desce? Eu não entendo. Mas o Indiana Jones, gente, o Indiana Jones não tem problemas existenciais. Ele tem problema de psicólogo, ele tem um problema com o pai dele, né? No terceiro filme da trilogia, ele tem um encontro com o pai dele lá, é o Sean Connery, eles têm um conflito lá. Então, ele tem problemas, mas qual é o topo dos problemas do Indiana Jones? É que a relação dele com o pai era difícil. O Indiana Jones ele tem uma jornada aventuresca, uma jornada pelo conhecimento, e aí tem umas aventuras amorosas no meio, e ele luta com Hitler. É um herói antigo. O herói contemporâneo é completamente diferente. Ele está numa jornada identitária, é outra coisa. Isso está muito claro na cultura popular, nos filmes mais populares hoje, na literatura também que tem sido consumida por adolescentes. Tem uma outra aqui que está todo mundo pegando agora, assistindo, é a história do... o sujeito que ele descobriu que é um filho do Poseidon, Percy Jackson. Percy Jackson também tem uma narrativa interessante, assim, sempre se pega alguém numa condição mais ordinária, né, que é aparentemente só um estudante de uma escola, e esse estudante descobre que, na verdade, ninguém sabe disso, mas ele é o filho de Deus, né? E esse tipo de coisa se repete, né, nessa literatura contemporânea. Eu sei que tem gente achando esquisito falando desses filmes, mas, gente, isso aí está construindo a identidade de muitos jovens, porque a nossa identidade, gente, é construída em histórias. Nas histórias é que os modelos são apresentados para você imaginar quem você é e quem você poderia ser. São as histórias. E as histórias que vêm sendo consumidas pelo pessoal é esse tipo de história, são jornadas de busca de afirmação de si. Por quê? Porque o grande problema da modernidade é que, quando ela recusou a crença em Deus como base para o homem dizer quem ele é, o problema da identidade virou um problema aberto. Não se trata apenas de buscar uma outra satisfação para a sua necessidade de salvação, de prazer e assim por diante. Se trata de quem eu sou. Né? Às vezes a gente ouve isso, né? Quem fez segundo grau mais recentemente deve se lembrar que sempre se diz que a passagem da Idade Média para a Idade Moderna foi o abandono do teocentrismo e a adoção do antropocentrismo. A gente sempre ouve isso por aí. O que o pessoal não explica claramente é a raiz existencial disso. É um abandono da ideia de que Deus estabelece minha identidade para a ideia de que a minha identidade é um processo aberto e basicamente feito de um conflito com o sistema. E isso vai gerar essas narrativas populares que a gente tem hoje de construção da identidade. Bom, qual é o problema dessas narrativas? Eu gosto aqui, não vai dar para passar, mas eu gosto de uma música que tem um elemento que eu acho pós-moderno nela, é The Logical Song, de Supertramp, que muita gente deve conhecer, e tem um grito angustiado, né, sobre quem eu sou, né? Então, ele pede para alguém dizer quem que ele é, afinal de contas, porque ele antes tinha uma visão, né, infantil da coisa e ensinaram a ser lógico, e agora ele não consegue mais se achar. Mas aquilo é a forma ainda como uma pessoa meio moderna pensa sobre a falta de identidade, né? Mas a gente tem umas coisas mais recentes. E em 2010 foi lançado um documentário intitulado All We Ever Wanted, que foi premiado em 2012 numa concorrência na Holanda como o melhor documentário. Ele foi muito discutido em 2012, então no Labri, inclusive no encontro do início do ano, a gente assistiu e discutiu esse filme, no encontro internacional do Labri. E esse não tem legendado para o português ainda, mas eu vou citar um trechinho da chamada do documentário, que foi tirado das palavras de um dos jovens de Amsterdã, que representa exatamente essa juventude que foi formada assistindo X-Men.
Como é que eles se sentem em relação à sua identidade? Vejam só que interessante. Se você faz alguma coisa, você quer ser realmente bom nisso. E se você não é, então precisa encontrar alguma coisa no qual seja melhor do que os outros. Interessante isso, porque o documentário pega o caso de vários jovens que têm muitas possibilidades, boa formação, que estavam fazendo sucesso onde estavam, mas eles tinham uma expectativa de que eles podiam fazer muito mais, de que o horizonte era infinito. Então, por exemplo, tem um jovem que era o topo do sucesso na área dele de comunicação em Amsterdã. Aí ele decidiu ir para Londres. E ele descobriu que Londres era muito mais difícil e que ele não era o cara quando ele chegou em Londres. Então, a vida dele desestabilizou completamente, ele voltou, mas não consegue trabalhar da mesma forma e desenvolveu problemas psicológicos. Só que isso acontece com outras pessoas. O documentário mostra o caso de uma jovem, que a jovem, quando você vê o vídeo do trailer, o trailer você consegue no YouTube. A moça é muito bonita, mas ao longo do documentário, ela passa a ideia, ela comunica, né, a descoberta que ela fez de que ela é feia. E chega a ser ridículo, porque você olha, é obviamente linda a moça. E ela acha que ela é muito feia, e quando alguém questiona ela a respeito disso, ela fica irritada com aquilo. Porque, na verdade, ela é feia, ela está em depressão. E tem um caso de um outro rapaz também que desenvolveu toque, um outro desenvolveu síndrome de pânico. E o que o documentário discute, que é muito interessante, é que esses jovens compraram uma narrativa de que eles podiam ser o que eles quisessem. E quando a realidade mostrou que isso era impossível, eles entraram numa crise tremenda consigo mesmos. Isso é muito curioso, porque, de fato, as narrativas que a gente tem hoje na cultura popular, na literatura para jovens e no cinema, para o cinema mais pipoca, né? Essa narrativa. É de que você tem potenciais infinitos que estão reprimidos pelo sistema. E se você lutar contra o sistema e botar isso para fora, você vai mostrar que você é o Percy Jackson. E assim por diante. Não se enganem, tá? Tome, por exemplo, Senhor dos Anéis, ou então a narrativa do Tolkien, ou Crônicas de Nárnia. Se você comparar, você vai ver nitidamente que não existe essa narrativa como fio central. São outras histórias. Isso é muito interessante observar. Bom, o que acontece? Porque a música popular, como o caso que eu citei aí do Copacabana Club, está dizendo que você pode ser o que você quiser, desde que seja autêntico. Agora, uma pesquisa entre a juventude contemporânea em Amsterdã está mostrando que o pessoal que adotou essa ideologia está ficando doente. Por que eles estão ficando doentes? O que está acontecendo que está aumentando a proporção de doenças psicológicas simultaneamente, né, com essa ideologia? Então, eu vou citar aqui um sociólogo conhecido chamado Zygmunt Bauman, que alguns aí devem ter lido, né? Ele escreve sobre identidade. De acordo com ele, a modernidade criou um problema com a identidade que não existia. Então, cito. A natureza humana, uma vez vista como o duradouro legado da criação divina, foi lançada, junto com o resto da criação divina, no caldeirão. Ela não seria e não mais poderia ser vista como dada. Ao invés disso, ela foi transformada em uma tarefa que cada homem ou mulher não tem escolha, senão encarar e realizar da melhor forma possível. A modernidade substituiu a determinação da posição social por uma compulsiva e obrigatória autodeterminação. Então, o Bauman fala sobre isso. Por que a gente está tão doente? É porque cresceu diante de nós uma conclusão que não estava clara na aurora da modernidade. É que se Deus não diz quem eu sou, eu tenho que criar quem eu vou ser. Eu tenho que estabelecer. Mas qual é a descoberta? É que essa é uma luta impossível. Tome o caso, né, que eu citei do X-Men, da série X-Men. O que você tem? É uma agonia, ou uma agonística, para usar o termo próprio, de uma batalha constante do indivíduo. Aqui é para crianças, né, gente? Isso aqui é hipermodernidade para crianças. Quem tinha filho pequeno,
recentemente, seus filhos estavam aprendendo essa narrativa da modernidade assistindo esse desenho animado quando você estava trabalhando. E aí esse desenho animado estava ensinando para eles que a vida é feita de um conflito com o sistema em que eu construo a minha identidade de forma particular. Eu posso me associar com os outros, mas qual que é a marca? Cada bicho é diferente do outro, né? Então não existe uma coisa nesse sentido maior, né, que compartilhada. Cada um tem que lutar para se afirmar dentro do sistema. Cada um precisa batalhar para se afirmar. Então essa narrativa de uma luta, um negócio como o mito de Sísifo, né? Essa luta constante para você afirmar sua identidade, lutar com o sistema, isso nunca acaba. Na verdade, isso está por trás de muita doença que a gente está vivendo hoje no nível psicológico. Agora, qual é o resultado disso, então? Como que as pessoas lidam com esse impulso, né, que você tem que se reinventar? Inclusive, no mundo empresarial também se diz assim, né, que o profissional tem que se reinventar constantemente, né? Então, é a pressão do sistema. O sistema vai dizer, olha, você precisa sobreviver, então você tem que lutar. E aí todo mundo entra no discurso e luta. Mas o que acontece? A incapacidade de ser alguém, ou de ter certeza sobre quem você é, ou de ter sua segurança sobre sua identidade estabelecida, vão levar a essa luta constante e um tremendo esforço de criação de imagem. O homem contemporâneo está ocupadíssimo em construir imagem. Né? Um exemplo disso, que eu ia citar depois, mas, bom, depois eu cito, então. Ele está ocupado com a criação da imagem. Agora, tem um outro lado da moeda. Quando a gente é submetido a uma tensão muito profunda, a gente precisa de alívio. É assim que funciona, né? Você precisa de um descanso. Então, o ser humano, o homem moderno, ao mesmo tempo que ele construiu uma dúvida enorme quando rejeitou a crença em Deus, sobre a sua identidade, sobre quem ele é, e essa carga ficou nas suas mãos, ao mesmo tempo que ele fez isso, ele começou a desenvolver um mecanismo paralelo para lidar com a tensão, ou com a dificuldade de construir identidade. E esse mecanismo paralelo se chama entretenimento. O entretenimento foi criado para isso. Não sei se está no próximo slide. Bom, eu ia fazer a citação depois, mas vou fazer agora, então. Eu falei sobre a criação da imagem, né? O que é o Facebook? Muita gente discute se o Facebook é uma coisa boa em termos de rede social, que, na verdade, os relacionamentos lá são virtuais. Tem gente que fala isso, né? Eu não gosto de relacionamentos virtuais, eu gosto de relacionamentos reais, né? E o Facebook não é real. Mas a questão do Facebook não é essa, não é, em primeiro lugar, uma rede social. O Facebook é, em primeiro lugar, isso que o nome diz, um Facebook. É um livro para que você apresente uma imagem. É para isso. É um sistema para você construir, de forma mais racionalizada, uma imagem de você. Inclusive, quem usa Facebook tem que saber que está fazendo isso e até que ponto pode fazer isso. Senão, você entra num processo que você não sabe o que significa. Várias pesquisas foram feitas, na época do All We Ever Wanted, isso foi feito também. O pessoal observou que o estado emocional de muita gente é profundamente afetado pelas imagens que ele vê dos outros nas redes sociais e que ele projeta nas redes sociais. O objetivo da rede social é você se ver de fora para construir de forma racionalizada uma imagem de si. Essa é a finalidade do Facebook. E por isso que a mesma turma que consome muitos filmes que falam de uma jornada identitária vão trabalhar muito na rede social para construir isso. Talvez não de forma muito consciente, mas vão fazer isso. Postando foto, dizendo coisas sobre si, se associando a certas coisas para criar uma imagem. Eu estou dizendo que você não pode usar a rede social, eu uso muito o Facebook, mas você precisa ser consciente do que você está fazendo. Quer dizer, será que, como os modernos, você está se colocando fora de si e tentando construir quem você é de uma forma vicária no Facebook? Bom, muita gente está dizendo que é isso que a gente faz. Tem um filósofo alemão, o Christoph Tuch, que está falando isso. Que na nossa cultura hoje, ao contrário do penso, logo existo cartesiano, eu citei de manhã, agora a gente tem o quê? Sou percebido, logo existo. A existência tem a ver com você existir no campo da sensação, mas, claro, você constrói sua identidade, sua imagem, né, a partir daquele meio vicário. Né?
É por isso que as pessoas gostam também desses programas de reality shows. Qual é o ponto do reality show? É pegar uma vida ordinária, no sentido não pejorativo, comum, uma vida de uma pessoa comum, e você projeta aquilo na TV, de forma, né, nacional, todo mundo está assistindo, e aí o sujeito que não existe na esfera, no espaço da mídia, da grande mídia, ele existe vicariamente, porque ele se imagina na posição daquela pessoa que não tem nada de excepcional e está aparecendo lá na frente. Porque quem não projeta sua imagem não existe. Por que tanta preocupação com projetar a imagem? Porque há muita dúvida sobre quem eu sou. Eu estou inseguro sobre quem eu sou, então eu tenho que cuidar do quê? Da imagem. Então, esse é um lado do que essa rejeição de Deus produziu, né? Uma tentativa racional de construir a identidade numa luta com o sistema que supostamente não deixa você ser você mesmo. Agora, tem o outro lado, que é o vício, que está associado ao entretenimento. Eu vou citar aqui um outro cara, é um sociólogo chamado Anthony Giddens, um texto que chama Transformação da Intimidade. É sobre sexualidade, na verdade. Ele fala uma coisa interessante sobre o vício. Olha só. A experiência do vício é um afastamento do eu, um abandono temporário daquela preocupação reflexiva com a proteção da autoidentidade, genérica à maior parte das situações da vida cotidiana. Então, eu tenho um amigo nosso lá do Labri, o Cacá, ele trabalha com moradores de rua, com recuperação de pessoas em situação de risco, mas principalmente envolvidas com drogas e tal. E ele sempre fala isso, ele diz que o problema da pessoa que é viciada em crack, por exemplo, ou em drogas, o problema não é, em primeiro lugar, a droga, o problema é ele. A grande questão é ele. Como ele não se aguenta, ele precisa da droga. Então, enquanto não trata isso, não adianta você... Aí tem a luta química, né? Mas fora da luta química tem o desejo de esquecer de si mesmo, que é o que o Giddens diz aqui. Agora, veja o que ele faz, isso é muito interessante, para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje. O vício deve ser compreendido em termos de uma sociedade em que a tradição tem sido abandonada, tem sido mais abandonada do que jamais foi, em que o projeto reflexivo do eu, quer dizer, a tradição não diz quem eu sou, eu digo quem eu sou. O projeto reflexivo do eu assume uma importância especial. Quando grandes áreas da vida de uma pessoa não são mais compostas por padrões e hábitos preexistentes, o indivíduo é obrigado a negociar opções de estilo de vida. E, além disso, e isso é crucial, tais escolhas não são só aspectos externos ou marginais da atividade do indivíduo, mas definem quem o indivíduo é. Em outras palavras, as escolhas do estilo de vida constituem a narrativa reflexiva do eu. Quer dizer, o que ele está dizendo é que o homem contemporâneo, o homem moderno, ele está muito ocupado em decidir quem ele vai ser. Então, todas as decisões dele passam a girar em torno disso, da construção da sua identidade. E aí, qual é a conclusão disso? Todo vício é uma reação defensiva e uma fuga, um reconhecimento da falta de autonomia que lança uma sombra sobre a competência do eu. Bom, o que ele está dizendo? Eu vou traduzir isso de forma simples. Se você está muito tenso e em dúvida, e cansado da carga de dar identidade para si mesmo o tempo inteiro, você vai ter que ter um momento em que você se esquece de si. Quando você dorme, por exemplo, o que é dormir? Não é, de certa forma, você colocar a si mesmo de lado? Né? Você se desliga, se desconecta. Né? Você não tem que carregar o seu corpo, não tem que tomar decisões, não tem que fazer nada disso. O vício é uma forma distorcida e artificial de fazer isso. Né? Você está muito cansado de você mesmo, então você vai beber. Você está muito cansado de você mesmo, então você vai para a droga. Agora, existe uma coisa que não é exatamente o vício, mas que a sociedade moderna construiu, uma coisa um pouco mais sadia, aparentemente, para lidar com essa tensão do eu. E essa coisa é o entretenimento. O entretenimento é uma forma menos perigosa de você se livrar de você mesmo. Então, você tem uma luta para afirmar a si mesmo durante a semana. Aí, o que você faz para se livrar de você por um pouquinho? Você vai para a balada, no final da semana.
Ou então você pega o fim de semana inteiro e vai assistir filme. Já viu? O pessoal pega trilogia, né? Começa sábado e termina domingo à noite. Bate o culto, fica comendo pipoca. Então, é o entretenimento. O entretenimento é uma forma de se livrar de si. E também, claro, de ampliar sensações de prazer para você poder descansar um pouco dessa luta de autoafirmação. Um dos fenômenos ligados a isso mais comuns hoje é a balada moderna. Quem aqui já ouviu falar da festa Sensation? No Brasil chama Skol Sensation. Quem já ouviu? Alguns ouviram, alguns até foram, hein? Então, a Skol, gente, procure na internet. As baladas, agora é um fenômeno novo, tem alguns filósofos discutindo isso. Por exemplo, o Departamento de Teologia e Religião da Universidade de Harvard, agora, deve ter o quê? 2 meses, publicou no boletim deles uma reportagem sobre a tese de um cara de Harvard que estava estudando na Europa, as baladas na Europa, como fenômeno religioso. É um fenômeno religioso. São as megafestas, ou neofestas, que são festas gigantescas, com muita luz, muita música, muita gente bonita, em que as pessoas têm uma experiência de estática, é uma experiência de perda completa da consciência de si, né, na medida que elas são envolvidas naquele sistema, né, naquelas músicas, naqueles sons, e é muito legal, tá? Estou falando sério, é legal mesmo, você vê, bom, pelo menos, talvez os mais antigos não vão achar tão legal assim, mas dá uma olhada, Sensation, tem outras festas, tem várias festas, né, Creamfields e outros aí, mas essas festas, a neofesta, o que é interessante disso, é que elas têm narrativas. A festa Sensation, aqui era um vídeo, gente, não vai dar para passar, mas eu ia mostrar uma dessas festas. O que é interessante na Sensation é que a festa tem narrativa. Então tem um sujeito que começa em uma voz assim profunda e uma coisa meio misteriosa, né? Não, mas isso aí é só o... Bom, pode ir passando a imagem, né? Mesmo sem áudio, não tem problema. Então, durante a festa, tem um narrador que começa a falar sobre a experiência mística que o pessoal vai ter. Uma experiência de união cósmica de todo mundo ali, por meio da música eletrônica, que é um meio de comunhão, e todo mundo vai de branco, né? Essa aqui é a Sensation Inner Space. Tem as mulheres lá na frente, assim, vestidas de forma bem sensual, mas como sacerdotisas, preparando. Bom, acho que não vai rolar o som, não. Eu acho melhor não colocar, não, porque se não tem uma capacidade de processamento maior, a música fica picada. Então, acho que não vai passar, né? Mas eu não sei quem já viu, é fabuloso, é superprodução. Mas por que eu estou citando aqui a Sensation? Eu acho melhor cortar, senão ninguém vai prestar atenção em mim mais. Ninguém vai prestar atenção. Depois vocês procuram no YouTube, vocês vão achar. Mas o que é interessante aqui, gente, tem várias tecnologias novas que têm a proposta de te aumentar o seu espaço de experiência sensorial, justamente para você ter essa experiência de desconectar de si. Então, a gente tem, por exemplo, cinema e televisão 3D, telas grandes, né, a experiência do home theater, jogos interativos, né, games interativos. Bom, eu citei o caso da Neofesta, a Megafesta, que é um banho de gente, na verdade, né? Há vários processos aí relacionados com isso, com a questão dos esportes radicais também, a necessidade de você ter experiências sensoriais fortes. Por que isso? Gente, Pascal tinha dito no século XVII que a modernidade, o homem moderno, o homem contemporâneo, ia fugir de Deus por meio do entretenimento. Pensa nisso, Pascal tinha falado isso, já. E a gente chegou nesse momento em que a sociedade ela não esconde que a questão da afirmação de si é um problema seu, você tem que construir sua identidade, lutar com o sistema e tal. Essa carga é impossível de carregar, começa a ficar todo mundo doente da cabeça. E aí como que a gente trata com isso? A gente pula no entretenimento. E aí com essa polaridade, você tem um cara altamente disciplinado, lutando para afirmar a si mesmo na semana, né? Ele não trabalha para poder afirmar a si mesmo, não é para produzir necessariamente um fruto para o mundo e tal. Ele trabalha para a autoafirmação e aí ele tem um momento em que ele precisa se esquecer de tudo. E aí você administra a situação. É uma situação irracional. É uma situação irracional e destrutiva.
É por isso que não tem jeito da modernidade resolver o problema da droga. Ele só vai aumentar, não tem jeito. A tendência disso é aumentar, ou de você criar alternativas limpas, né? O caso da balada, que tem sido estudado, né, por muita gente, é que ela é uma alternativa limpa, entre aspas, né? Você não vai ficar quimicamente dependente, mas é uma forma também de você lidar com o seu esgotamento consigo mesmo. Você não se aguenta mais, então você precisa esquecer de si mesmo. Então, gente, o que acontece é que, na incapacidade de ser, o homem precisa sentir que é. Então, aí a gente tem experiências do entretenimento e você tem o Facebook para resolver o problema. Agora, onde que eu quero chegar com isso? Eu acho que a gente precisa ser mais consciente da nossa mensagem, nós cristãos, quando a gente vai fazer a missão nesse universo, em que o homem tentou construir sua identidade sem Deus, em que ele assumiu esse discurso da autenticidade pura, em que ele não consegue fazer isso e se esconde nos vícios. A gente precisa, em primeiro lugar, denunciar essa estrutura. De certa forma, o Schaeffer já fazia isso naquele livro, muita gente está fazendo isso, né? O Schaeffer fazia isso quando ele falava do salto irracional, mas ele não fala muito da questão da identidade. Isso é uma questão que emergiu mais claramente no mundo contemporâneo. Porque, gente, o que seria o pecado? Porque a gente fala assim, o homem está em pecado. O homem estava em pecado antes de Jesus chegar, depois, na Idade Média, o homem estava em pecado, na época da Revolução Científica, o homem estava em pecado. Mas como a gente descreve pecado hoje? Eu vou usar uma citação aqui de Kierkegaard, Søren Kierkegaard, que é muito interessante. O que é pecado? Pecado é, em incredulidade, diante de Deus ou do conceito de Deus, querer ser você mesmo ou não querer ser você mesmo. Então, é muito interessante que no século XIX, ali no final do século XIX, um filósofo cristão tenha pegado a coisa no ar. Quando ele foi explicar o que era pecado para o homem moderno, que está ali na passagem da modernidade para o que viria a ser depois a hipermodernidade, ele diz, olha, pecado é isso tudo que os modernos estão tentando fazer. Pecado é tentar dar sentido e identidade para você sem Deus, abstraindo Deus da sua equação. E aí você tenta dar um significado e fundamentar a sua identidade, dizer quem você é. Porque essa é uma ansiedade muito fundamental para o ser humano, gente. Pensa nisso. Na verdade, eu não estou fazendo uma aplicação de filosofia moderna aqui para o cristianismo. Está na Bíblia. De acordo com Gênesis 1, quem é o homem? O homem é uma imagem. Está na Bíblia. De acordo com as Escrituras, o homem é aquele ser cuja identidade está fora dele. A identidade está em Deus. Se o homem não olha para Deus, ele não sabe quem é. Está na introdução das Institutas, né, de João Calvino. O homem é a imagem de Deus. Então, a questão da identidade é central. Encontrar Deus e encontrar a si mesmo, de acordo com as Escrituras, é um evento simultâneo. Encontrar Deus e encontrar a si mesmo, nas Escrituras, é um evento simultâneo. Ninguém sabe quem é se não vê a face de Deus e não volta para ver a si mesmo. Né? O Calvino fala sobre isso. Então, de fato, na raiz, o que é o pecado? O pecado é o homem que foi feito à imagem de Deus tentar construir uma imagem de si. Isso é o pecado. Isso é a alienação fundamental. Se o homem é a imagem de Deus, o pecado é tentar construir essa imagem por conta própria. E é para isso que serve o ídolo. A gente fala, não, o pecado básico é a idolatria. De onde você tirou esse negócio de identidade, Guilherme? Ora, mas para que serve o ídolo? O ídolo é uma forma de você construir uma imagem para você. É isso. Não é, afinal de contas, não é essa a função do ídolo? Você adora o ídolo, mas quando você está adorando o ídolo, você está se definindo a partir daquilo. Na falta de Deus para se definir, você constrói um objeto e se define a partir dele. Então, quando o homem rejeita Deus para construir sua identidade, por causa da confiança na sua dignidade e tal, o homem se abre para todo tipo de idolatria, o homem moderno. E todo ídolo serve para construir quem você é, para você estabelecer quem você é. Então, gente, na perspectiva cristã, o homem foi feito à imagem de Deus. Ele só sabe quem é quando harmoniza sua vontade com o seu ser a partir de um relacionamento com Deus. Por isso, a tentação da serpente atingiu o centro da identidade do homem. O homem foi feito à imagem de Deus, mas a serpente sugeriu que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Então, o propósito da tentação da serpente era fazer o homem se sentir inseguro sobre a graça divina e inseguro sobre o que Deus já tinha dito que tinha dado para ele, que era a semelhança com Deus. Qual é o objetivo da tentação? Que o homem buscasse agir por conta própria para estabelecer quem ele era. Deus não vai me estabelecer. Deus não garante a minha identidade, não garante quem eu sou, não garante o meu futuro. Ele escondeu de mim um fato central, ele escondeu de mim a árvore do conhecimento. Então, eu vou agir por conta própria e vou me definir, me estabelecer. Assim como o primeiro Adão foi testado na sua identidade, na sua relação com Deus, o último Adão foi testado no mesmo ponto. A voz no batismo dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E Satanás perguntava: se tu és filho de Deus, faça isso, aquilo ou aquilo outro. A tentação de Jesus tinha o propósito de fazer com que Jesus se sentisse inseguro sobre sua identidade, sobre sua relação com Deus, e que Jesus tentasse provar algo para si mesmo e para os outros, que Jesus tentasse estabelecer a sua identidade independentemente de Deus, quando Deus já tinha dito: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o objetivo da tentação é que o homem se mova e tente se autodefinir sem Deus. Ou seja, que ele não entenda que ele é a imagem de Deus. O objetivo da tentação é que você se esqueça disso. E, particularmente, como filho de Deus, você se esqueça disso. No Evangelho de João, nas cartas de Paulo, principalmente em textos como Romanos 8, a gente encontra o ensino de que a nossa salvação envolve uma nova identidade por meio de Jesus. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o velho homem, né, e o novo homem. A gente citou hoje de manhã, né, a questão de deixar o velho e buscar o novo. Né, expressões como revestir-se do novo homem, ou ter a mente de Cristo, ou ser transformados conforme a imagem do seu Filho. Do que esses textos estão falando? Estão falando de quem você é, afinal de contas, né? Quando se fala de ser transformado à imagem de Jesus, falando de identidade. A nossa adoção pelo Pai por meio de Jesus tem que ser o círculo interior da nossa identidade, aquilo que nos define mais essencialmente. Aí vem o resto. Eu não estou dizendo, gente, que o país onde você está não seja importante para a sua identidade, que a língua que você tem que aprender não seja importante, a família não seja importante, a base biológica da sua sexualidade não seja importante, mas o círculo mais interior da nossa identidade é a natureza da nossa relação com Deus, é isso. E o cristão precisa assumir isso de fato. Ele não tem nenhuma outra identidade antes dessa, que é o que ele é por meio de Jesus Cristo. O que ele é em relação a Deus por meio de Jesus Cristo. E os outros círculos identitários, o círculo da família, o círculo da sexualidade, o círculo do país em que eu vivo, o círculo da língua, todos esses outros círculos identitários têm que estar sujeitos e relativos a esse círculo central. Pensa no caso do sujeito, por exemplo, que acha que o que ele é vai ser definido por ele ter sucesso em Londres na área de publicidade. E aí ele dá errado. Ele não consegue ter o sucesso que ele esperava. Por que ele entrou em colapso? Porque o círculo central de identidade dele era o sucesso naquela área, ele ia aparecer naquele campo. No caso de muita gente, o círculo central de identidade é construído na narrativa do encontro romântico. Quem eu sou? Eu sou uma mulher que vou encontrar um cara e a gente vai se apaixonar e nós vamos ser felizes para sempre. É isso. É a narrativa do enredo romântico, que é um dos enredos principais, né, do mundo contemporâneo. Nos filmes, né, a gente tem a comédia romântica. Né, eu falei do X-Men, mas a comédia romântica é uma forma de, para um outro grupo, dar uma outra narrativa de identidade. Quer dizer, a vida ela se resume, qual é o centro da existência? É encontrar aquela pessoa. Né? Então, se isso é o centro de identidade central, o círculo identitário central, se isso fracassa, o que acontece? Sua vida acaba, é o ídolo. O que é o seu ídolo? Tá? E a gente tem, João fala, filhinhos, guardai-vos os ídolos. Então, ele falou aquilo para crente, né? A gente fica de olho na nossa vida. Quem são os nossos ídolos? São as coisas que a gente usa para dizer quem nós somos. Isso é o ídolo. Aquilo que é determinante para dizer quem você é.
Então, por exemplo, eu trabalho no Labri, eu dou estudo bíblico, eu prego e tal, eu sou pai também. São círculos identitários. Mas a questão é qual o círculo central e como esses outros círculos estão relacionados com ele. Qual é o ponto da graça de Deus, gente, aí? Eu vou fazer uma analogia que talvez vocês entendam melhor. Paulo lutava com o farisaísmo, na época, os judaizantes, porque os judaizantes achavam que a relação do homem com Deus era estabelecida como? Numa leitura bem simplificada, tá? Por meio das suas obras ou das obras da lei. Como é que você se torna aceito por Deus? Você obedece, você luta, você constrói o caráter e você mostra isso para Deus. Está vendo, Deus, eu sou digno. Pode parecer piedoso, mas é uma afirmação do homem independentemente de Deus. E qual é a resposta do Evangelho para isso? É a graça. Deus te recebe, e porque Deus te recebe, você tem boas obras. As boas obras são o resultado da justificação e não a base para a justificação. O que seria a mensagem da graça para o mundo contemporâneo? Significaria que quem você é não é estabelecido por essas narrativas de sucesso profissional, de luta contra o sistema que não aceita que você é uma minoria reprimida, no caso de algumas minorias que estão lutando politicamente hoje, ou a narrativa romântica, seja o que for. Que nenhuma narrativa que diz que o que você é, resultado que você faz, pode ser aceita. Porque tudo isso está em oposição à graça. O que a graça significa? Que Deus é que te estabelece. Eu vou citar aqui a definição de fé de Søren Kierkegaard, que eu citei a definição de pecado, né? Definição de fé. Ser você mesmo e descansar transparentemente em Deus que te estabeleceu. Então, o que é salvação pela graça na veia da modernidade? É o seguinte, enquanto você acha que é você que constrói sua identidade, você está tentando ser salvo pelas obras. Isso é salvação pelas obras. O que é salvação pela graça? É você estar seguro de quem você é por causa da sua relação com Deus e você relativizar e reorganizar as outras coisas em torno desse centro. A graça de Deus condena e se opõe a todas as narrativas identitárias que colocam a ampliação da liberdade e da soberania humana, é o caso lá do X-Men, né? Como fundamento do que nós somos como seres humanos. Toda narrativa identitária que faz isso está em oposição ao Evangelho da Graça. Por que isso é tão sério para nós? Porque eu tenho descoberto, irmãos, e talvez alguns confirmem isso, que no contexto cristão, eu percebo duas coisas. A gente fala, num contexto secular, você fala assim, olha, você é salvo pela graça, não é pelas obras. E o sujeito olha para você e fala assim, do que você está falando? Eu nem estou tentando ser salvo. Que negócio é de salvação pelas obras? Gente, o discurso da salvação pelas obras funcionou numa época em que a gente tinha uma hegemonia católica na mente das pessoas, e aí você podia questionar essa prática no catolicismo, do cara confiar nas suas obras para ser aceito por Deus. Até mesmo no catolicismo começou a mudar em alguns círculos isso. No meio evangélico está meio confuso agora. Mas acontecia isso. Agora, o homem moderno, ou hipermoderno, ele não está tentando ser salvo pelas obras. Ele está tentando ser alguém pelas obras. Essa é a linguagem dele, é assim que ele fala e é assim que ele busca, e esses são os filmes que ele vê, os heróis que ele adora fazem isso. Tá? É isso que esse homem contemporâneo está fazendo. Ele quer afirmar sua identidade, ele está lutando pela sua identidade, né? Isso está, inclusive, por trás, em parte, do movimento LGBT hoje no mundo todo, e de outras vanguardas aí que estão bem lutando em torno disso, né? Como o feminismo contemporâneo, o feminismo hipermoderno. Está muito ligado a esse procedimento. O que significa graça nesse contexto? Significa alterar a relação que o homem tem com Deus na construção da identidade. Então, eu estava falando sobre o contexto evangélico. O que eu tenho sentido é que muitos cristãos, eles estão ali na igreja buscando uma experiência forte com Deus. E muitas vezes estão buscando mesmo uma experiência forte com Deus. Mas eles constroem a sua identidade na mesma lógica de um incrédulo. Ele espera que ele vai ser alguém, na verdade, no mundo, seguindo os padrões seculares de vida de trabalho, de projeção de uma imagem artificial e assim por diante.
Eu tenho percebido muito isso por aí, que o modo como o cristão constrói a sua identidade, o seu senso de segurança, como ele se estabelece, é indistinguível do modo como o incrédulo faz isso. Então, como é que ele se relaciona com a religião, já que ele vai na igreja? A religião tem para ele a mesma função que a balada tem para o incrédulo. É o escape do entretenimento, para ele ter um alívio da carga de tentar ser alguém no mundo secular. Então, muita gente está indo para a igreja, tem igrejas que tem muita gente lá, mas a forma como essas pessoas constroem a identidade não é através do discurso que ela está recebendo da igreja. A igreja tem uma função paralela à balada, porque ela ainda confia que a identidade dela vai ser encontrada ou na relação, no enredo do encontro afetivo ou no enredo da vitória profissional. E é ali que funciona o negócio. E daí essa relação, às vezes, meio doentia, que a gente não sabe por que essa relação está aí, de muita gente só entender a religião como uma experiência epidérmica, uma experiência emocional forte. Isso é muito sério. Todo mundo que se relaciona com Deus e com a religião como uma forma de ter uma experiência emocional forte, na verdade ele está fazendo isso porque está fugindo de alguma coisa. Ele está fugindo de quê? Ele está fugindo da carga de si. Por que ele tem uma carga com relação ao si? Porque ele tem um ídolo. Porque ele está construindo a identidade por seu próprio esforço. Bom, eu acho que isso não seria uma grande questão aqui para os irmãos, os músicos daqui, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu não estou dizendo que todo entretenimento é errado, mas seria muito ruim que a arte cristã se tornasse, à semelhança de boa parte da arte pop secular, se tornasse uma forma de contrabalançar esse esgotamento do homem moderno consigo mesmo. Não pode ser só para isso. Não é só para dar um alívio emocional para quem está lutando com seus ídolos e não consegue resposta, e aí busca esse alívio. Ela não pode participar desse negócio. A função da arte cristã não pode ser mais um entretenimento dentro do sistema hipermoderno. A igreja, inclusive, não pode ser mais um entretenimento ou uma fuga de si dentro do sistema hipermoderno, de construção da identidade pelas próprias obras. Não pode, ela só vai fazer sentido se fizer parte de uma narrativa diferente, que é a narrativa da graça. A narrativa da graça diz o seguinte: você não é salvo pelas obras, você é salvo para as boas obras. Não é assim que está lá em Efésios? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas o que diz depois? Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então vamos lutar profissionalmente, vamos encontrar o amor, você vai encontrar o amor da sua vida, você pode fazer um monte de coisa, desde que tudo isso seja o resultado da graça de Deus na sua vida e não uma forma de tapar o vazio da idolatria. Então, o ponto central aqui, irmãos, que eu queria levantar é isso. O que eu chamei de salto, que o tema da palestra era o salto. O salto é o homem que tenta construir a identidade pelo seu próprio esforço, não consegue, porque os ídolos não entregam isso, e aí ele precisa saltar para uma experiência estética, emocional, em que ele esquece de si mesmo. Então, essa é uma pergunta e um desafio. É uma pergunta para você. Algo na sua vida religiosa se parece com isso? Porque você pode confessar Jesus, ir para a igreja, cantar e tudo mais, mas ser religião para você é essa compensação viciosa. Quando você constrói a sua identidade, na verdade, no seu projeto de carreira, o seu centro identitário é esse, ou então é a sua realização sexual, ou então é o seu cônjuge, então você ainda não está no cristianismo. Isso não é o cristianismo. Isso é o paganismo hipermoderno. Ele funciona assim, ele é polar. E esse é o salto. Então, qual que seria a resposta? Para o cristão não pode haver salto. Não pode haver esse salto, essa fuga. A questão para nós é diferente. Se a nossa identidade está estabelecida em Deus de fato, se a gente entende que a gente é feitura dele e o que a gente está estabelecido, então a gente pode usar Facebook, pode trabalhar, pode fazer tudo, mas tudo isso vai ser o resultado da graça na nossa vida e não uma tentativa da gente se salvar pelas nossas obras.
Vamos orar sobre isso, gente? Então, é uma questão, eu quero que você ore. Cada um vai ter uma aplicação para isso, e isso tem uma aplicação imediata para os artistas, né, que você não deixa a sua arte ser só uma forma das pessoas se livrarem de si mesmas. A sua arte precisa ser mais do que isso, tem que jogar a pessoa numa narrativa cristã de fato. Mas vale para todo mundo, né? Vamos orar sobre isso agora. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos socorra, que nós fomos colocados no mundo, mas nós sabemos que a gente não é do mundo, que a gente não pode funcionar como o mundo funciona. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a interagir com a modernidade, com esse homem moderno que está em busca de si, mas pedimos que o Senhor nos livre de entrar nessa lógica, Senhor. Pedimos que o Senhor nos livre desse desespero, de acreditar que é a gente que estabelece nosso significado, nossa vida, nosso destino, nossa segurança. Pai, nós pedimos que o Senhor quebre também os nossos ídolos, Pai. Todos de nós que estamos confiando em ídolos, seja o trabalho, seja o amor, seja o que for, seja o ministério, seja a arte, seja o trabalho que tem hoje, pedimos que o Senhor nos socorra e, se necessário, que o Senhor quebre os nossos ídolos e faça a gente encontrar descanso no Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude também a comunicar essa mensagem, comunicar o Evangelho, a gente ajudar as pessoas a perceberem quão terrível é esse caminho de buscar se estabelecer sem o Senhor, quão irracional isso é. Mas pedimos também que o Senhor nos livre também nisso, Pai, de fazer a nossa arte, ou a nossa adoração, ou o nosso lazer, como uma fuga, Pai. Que seja realmente um descanso e não uma fuga. Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor nos livre de ter essa relação doentia com o lazer, com o descanso, que a gente tenha isso, mas da forma certa, com a atitude de gratidão, como celebração, e não como fuga de nós mesmos, Pai. Que a gente se saiba seguro e escondido no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos.